O som mais bonito do mundo não é o de um violino. É o som do cartão Black da minha filha ingrata sendo recusado na frente das amigas ricas. Transação não autorizada. 3 palavras que destruíram a vida de fachada que eu sustentei por 40 anos. Eles me chamaram de peça de museu. Disseram que eu já não servia para nada. Pois bem, hoje, essa peça de museu demitiu a família inteira. A mamata acabou. A colheita começou. E vai ser no sol quente. O espelho do elevador social privativo me devolvia a imagem de uma mulher que eu respeitava, mas que parecia invisível para o resto do mundo. Eu ajeitei o broche de ouro antigo na lapela do meu terninho cinza. Não era Armani, nem Prada, marcas que minha filha idolatrava. Era feito por uma costureira de Guaxupé, Dona Jandira, sob medida, com o melhor algodão que o dinheiro podia comprar. Mas para eles, aquilo era roupa de gente da roça. Meu nome é Alzira Valadão. Tenho 72 anos de sol no lombo e 40 safras de café nas costas. Sou a fundadora e presidente da Valadão Export, uma das maiores exportadoras de café especial do sul de Minas. Construí esse império quando ser mulher no agronegócio significava servir café para os homens na sala de reunião, e não presidi-la. Minhas mãos têm manchas de idade e calos que nunca saíram, marcas de quem já segurou a enxada antes de segurar a caneta Montblanc. O elevador se abriu suavemente, direto na sala de estar da cobertura duplex da minha filha, Lívia. O apartamento, localizado no coração do Itaim Bibi, o metro quadrado mais caro de São Paulo, tinha aquele cheiro característico de difusor de ambiente importado, alecrim com notas de dinheiro alheio. A decoração era fria, muito vidro, muito mármore branco, obras de arte abstratas que custavam o preço de um trator e nenhum calor humano. Exatamente como a vida que minha filha e meu genro, Eduardo, levavam. Dona Alzira! A senhora chegou! A voz estridente não era da minha filha, mas de uma das amigas dela, uma moça loira cujo nome eu sempre esquecia, segurando uma taça de champanhe cristal às 11 da manhã de um domingo. Entrei na sala. O burburinho era intenso, abafado pela acústica perfeita do ambiente. Era o aniversário de 45 anos do Eduardo. A nata da Faria Lima estava lá. Homens de 30 e poucos anos usando coletes de nylon fofinhos sobre camisas sociais, falando alto sobre beach tênis, criptomoedas e mindset. Mulheres que pareciam ter saído da mesma clínica de estética, com os mesmos narizes e as mesmas bochechas preenchidas, riam educadamente. Lívia surgiu no meio da sala, deslumbrante em um vestido de seda verde esmeralda que deixava as costas nuas. Ela veio até mim, caminhando com aquele equilíbrio precário de quem vive em cima de saltos-agulha, mas parou a um passo de distância, como se tivesse medo de amassar a roupa ou pegar minha velhice por osmose. Beijou o ar ao lado da minha face direita, fazendo o som de mvá. Mãe, você veio. Achei que ia ficar na fazenda cuidando dos bichos, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. É o aniversário do seu marido, Lívia. Eu tenho educação, ao contrário do que vocês pensam, respondi, mantendo a postura ereta. Estendi a ela uma sacola de papel pardo, simples, amarrada com uma fita de cetim. O presente dele. Lívia pegou a sacola com a ponta dos dedos, como se fosse lixo radioativo. Dentro, havia um relógio Patek Philippe Vintage, que pertenceu ao meu falecido marido. Um item de colecionador, avaliado em mais de R$ 200 mil. Coisa de gente séria, de gente que respeita o tempo. Ah, obrigada, ela disse, sem nem olhar dentro. Cida! Gritou para a empregada que passava com uma bandeja de canapés de salmão. Põe isso lá no escritório do Edu. Depois a gente vê. Senti uma pontada de decepção, mas engoli a seco. Caminhei até o terraço gourmet. A vista de São Paulo era imponente. Prédios espelhados, helipontos, o poder concentrado em concreto. Eu paguei por aquela vista.
Paguei por cada metro quadrado daquele mármore travertino. Aquele apartamento estava em nome da minha holding, cedido em comodato para que minha filha tivesse conforto. Mas ali, naquele terraço, eu era uma estranha. Sentei-me em uma poltrona de vime no canto, longe do buffet, tentando ficar invisível. Observei meus netos, Caio, de 17 anos, e Pietra, de 15. Estavam jogados num sofá de design italiano, hipnotizados pelos celulares, ignorando completamente a festa e a avó. Caio usava um tênis Balenciaga que parecia sujo de propósito e custava o preço de uma moto popular. Presente da vovó, comprado com cartão adicional ilimitado que eu fornecia. Pietra nem levantou os olhos. Estava gravando um vídeo para o TikTok, fazendo biquinho. Eduardo, meu genro, estava no centro de uma roda de homens, gesticulando com um copo de uísque na mão. Ele falava alto, aquela voz projetada de quem quer ser o dono do mundo, mas nunca construiu nada além de dívidas. Eduardo se dizia investidor anjo e consultor de Start UPS. Na prática, ele pegava o dinheiro que eu dava para Lívia e investia em ideias furadas de amigos que nunca davam lucro. O futuro é a tokenização, meus amigos, dizia Eduardo, o rosto levemente vermelho pelo álcool. O agro é arcaico. O modelo da minha sogra, de plantar, colher e exportar, já era. Meu projeto é transformar a produção da fazenda da família em assets digitais. Vender o café antes mesmo dele nascer, via blockchain. Acabar com a dependência de chuva e sol. Tecnologia pura. Um dos amigos, um rapaz de óculos redondos, riu e deu um tapinha nas costas dele. Ideia genial, Edu. Mas e a dona da fazenda? A velha vai topar isso? Dizem que a Alzira Valadão controla cada grão de café com mão de ferro. O silêncio que se seguiu naquela rodinha fez meu estômago revirar. O vento mudou de direção, trazendo a conversa diretamente para os meus ouvidos, clara como cristal. Eduardo tomou um gole longo do uísque, um Blue Label que eu mandei entregar na semana passada, e soltou uma risada frouxa, desdenhosa. A Alzira? Ele fez aspas com os dedos no ar. Esquece. A Alzira é peça de museu, coitada. Ela acha que ainda estamos em 1980. O cérebro já não processa a modernidade. Eu e a Lívia já estamos assumindo tudo. Na prática, a fazenda já é nossa. Ela só assina os papéis porque gosta de se sentir útil. Mas ela não é lúcida? Insistiu o amigo. Lucidez é relativo, interveio Lívia, que tinha se aproximado da roda com sua taça de champanhe. Ela passou a mão nas costas do marido, num gesto de posse. A mamãe já trabalhou demais. Ela está cansada. Ultimamente anda esquecendo as coisas, repetindo histórias do passado. O Edu tem um plano ótimo. Eu prendi a respiração. Minha própria filha. O sangue do meu sangue. Que plano? Perguntou o amigo. Nós estamos vendo um lugar maravilhoso para ela, continuou Eduardo, baixando o tom de voz, num tom conspiratório. Um senior living de alto padrão no interior. Tem enfermeira 24 horas, atividades lúdicas, hidroginástica. Basicamente, um hotel 5 estrelas onde ela vai ser cuidada e não vai atrapalhar os negócios, completou Lívia, rindo. Vamos entrar com um pedido de curatela mês que vem. Interdição suave, sabe? Alegar senilidade precoce. Para o bem dela, claro. Assim o Edu assume a presidência da Valadão Export e a gente moderniza aquilo tudo. Chega de cheiro de mato. Quero transformar a sede da fazenda num boutique hotel para os nossos amigos passarem o fim de semana. A risada foi geral. Uma gargalhada coletiva, masculina, cúmplice. Curatela. Vocês são terríveis, disse o amigo, brindando. A saúde da nova gestão. A modernidade. Brindou Eduardo.
Eu estava a 5 metros de distância. O vento batia no meu rosto, mas eu não sentia frio. Eu sentia fogo. Um fogo antigo, que eu não sentia desde a geada negra de 1975, quando perdi toda a plantação em uma única noite e tive que recomeçar do zero, cavando a terra com as unhas para salvar as raízes. Peça de museu. Senilidade. Interdiceo. Transformar minha fazenda em hotel. Minhas mãos, repousadas sobre o colo, tremeram. Não de fraqueza, mas de uma raiva vulcânica. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam apagar a minha história. Queriam me trancar num asilo de luxo para brincarem de fazendeiros virtuais com patrimônio que o pai da Lívia e eu construímos com suor e sangue. Eu poderia ter levantado ali. Poderia ter feito um escândalo, virado a mesa de vidro, quebrado a garrafa de uísque na parede e gritado que tudo aquilo era meu. Mas escândalos são para quem não tem poder. Quem tem poder, age em silêncio. E quem tem a caneta, escreve o destino. Levantei-me devagar. A artrite no joelho direito deu uma pontada aguda, mas eu a ignorei. A dor física era irrelevante perto da dor moral. Caminhei até a mesa de bebidas. Eduardo me viu. Por um segundo, vi o pânico cruzar os olhos dele. O copo de uísque parou no meio do caminho até a boca. Será que ela ouviu? Mas eu sorri. Aquele sorriso que uso quando estou negociando o preço de saca de café com um comprador alemão e sei que a safra deles quebrou e eles estão desesperados. Um sorriso de predador. A festa está linda, Eduardo, disse eu, a voz firme, sem tremer uma vogal. Muito. Moderna. Ele relaxou visivelmente, soltando o ar que prendia. A arrogância voltou ao rosto dele. Obrigado, Dona Alzira. A senhora sabe. A gente faz o melhor para receber bem. Sei. Vocês sempre gostam do melhor. Aproveitem. Aproveitem muito. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador. Já vai, mãe? Lívia gritou do outro lado da sala, sem fazer menção de vir até mim. Nem cantamos parabéns. O bolo é de pistache, o seu favorito. Parei e olhei para ela. Minha filha linda. Vazia como um vaso decorativo. Tenho um compromisso, filha. Coisas de velha. Preciso organizar minhas memórias antes que eu esqueça tudo, não é mesmo? E pistache. Pistache enjoa quando é doce demais. A porta do elevador se fechou antes que ela pudesse responder. No espelho dourado do elevador, vi meu reflexo novamente. A tristeza de mãe tinha sumido. No lugar dela, havia o olhar frio da matriarca. A dona Alzira Valadão tinha saído do recinto. Quem estava ali agora era a presidente do conselho. Desci até o térreo, caminhei até o meu carro, um Toyota Corolla preto, ano 2023, blindado, mas discreto. Nada daqueles tanques de guerra ostentação que eles usavam. Entrei no banco de trás. Meu motorista e segurança, o fiel Sebastião, um homem que trabalhava comigo há 25 anos e que já tinha me protegido de assalto em estrada de terra, me olhou pelo retrovisor. Para casa, Dona Alzira? Não, Tião. Para o escritório na Avenida Paulista. Mas é domingo, Dona Alzira. O prédio está fechado. Eu sou a dona do andar inteiro, Tião. Eu tenho a chave. E ligue para o doutor Pacheco. Diga a ele para interromper o churrasco de domingo e me encontrar lá em 1 hora. Aconteceu algo grave, dona? Gravíssimo, Tião. Diga a ele que há uma emergência sucessória. E que traga o laptop com os tokens do banco. O caminho até a Paulista foi silencioso. Eu olhava a cidade cinza lá fora, os prédios passando rápido, e só conseguia pensar na planilha de custos que sustentava a vida de Lívia e Eduardo. Eu sabia os números de cor. Apartamento no Itaim, R$ 35.
000,00 de condomínio e IPTU mensal, pago pela holding. Cartões de crédito ilimitados, adicionais da minha conta Black média de R$ 70, 000,00 por mês. Gastos com roupas, restaurantes, viagens de primeira classe. Escola bilíngue dos netos, R$ 14. 00000 carros, Porsche Cayenne dela e BMW X6 dele leasings operacionais pagos pela empresa como veículos de representação da diretoria, embora eles nunca tenham pisado na sede da empresa para trabalhar. Mesada Pro Labore, R$ 50. 00000 para cada um, depositados todo dia 5. Eu tinha criado monstros. Monstros de seda e linho que achavam que o café nascia na xícara da Nespresso e o dinheiro brotava no aplicativo do Banco Roxo. Eles queriam me interditar? Queriam dizer que eu não tinha mais capacidade mental? Pois bem, vamos ver como a capacidade mental deles lida com a sobrevivência básica. Cheguei ao escritório na Avenida Paulista. O prédio vazio tinha aquele eco de catedral. O porteiro noturno me cumprimentou com reverência. Subi até o 15º andar. Minha sala, com móveis de madeira maciça escura, tapetes persas e cheiro de café torrado que vinha da máquina profissional no canto, era meu verdadeiro lar. Liguei o computador. A primeira coisa que fiz foi acessar o sistema bancário. Minha senha, longa e complexa, foi digitada com força. Vamos ver o quanto vocês entendem de tokenização quando a internet for cortada, murmurei para a tela brilhante. Doctor. Pacheco chegou 40 minutos depois, vestindo uma camisa polo e parecendo preocupado. Ele era meu advogado há 30 anos. Viu a Lívia crescer. Sabia onde cada pé de café estava plantado e onde cada centavo estava investido. Alzira? Tell me Ligo Apavoredo. Aconteceu alguma coisa com a sua saúde? É o coração? É o coração, sim, Pacheco. Apontei para a cadeira à minha frente. Meu coração descobriu que estava bombeando sangue para um membro gangrenado. E eu decidi amputar. Pacheco sentou-se, tirando um lenço do bolso para secar a testa. Não estou entendendo. Lívia Eduardo. Eles planejam pedir minha interdição. Querem alegar senilidade para assumir a empresa e transformar a Fazenda Santa Fé num resort. E querem usar o dinheiro da exportação para brincar de criptomoedas. Pacheco ficou pálido. Interdicale? Com base em quê? Você é mais lúcida que nós dois juntos. Com base na ganância, meu amigo. Mas eu vou me antecipar. Quero revogar as procurações. Todas. As de plenos poderes que dei ao Eduardo para representar a empresa em reuniões, as de movimentação bancária da Lívia. Tudo. Agora. Alzira. Isso vai travar a vida deles. É domingo à tarde. Amanhã cedo os cartões não vão passar nem na padaria para comprar pão. É exatamente essa a intenção. Quero bloqueio total. Cartões de crédito, cancelamento dos débitos automáticos do apartamento, suspensão do leasing dos carros. Mas o Eduardo está no meio de uma negociação. O Eduardo está brincando de banco imobiliário com o meu patrimônio. Bloqueie tudo. Respirei fundo, recuperando a compostura, mas mantendo a firmeza. E tem mais. O apartamento onde eles moram. Está no nome da holding patrimonial, certo? Sim, em comodato vitalício para Lívia. Empréstimo gratuito. Não mais. O comodato pressupõe boa-fé e harmonia familiar. Eles quebraram o contrato moral. Quero que você redija um contrato de aluguel. Valor de mercado para uma cobertura duplex no Itaim. Deve dar uns R$ 40 mil. E quero uma notificação extrajudicial de desocupação caso o contrato não seja assinado em 48 horas. Pacheco parou de digitar no laptop. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura,
com um olhar de pena misturado com medo. Alzira. Eles não têm renda para pagar um aluguel desses. Eles vivem da sua mesada. Se você cortar a mesada e cobrar aluguel, eles vão para a rua. Não. Eles têm saúde. Têm braços e pernas. Eles podem trabalhar. Você tem certeza? Insistiu ele. Eles vão vir atrás de você com pedras na mão. Vão usar os netos. Vão fazer chantagem na internet. A Lívia tem milhões de seguidores. Ela vai te expor. Que expona? A internet não paga boleto. E sobre os netos, senti uma pontada no peito. Caio e Pietra. Cancele os cartões adicionais deles também. Mas mantenha o pagamento da escola até o fim do ano letivo. A educação eu garanto. O tênis de R$ 5.000 e o iPhone novo, não. Passei as próximas 4 horas reestruturando a arquitetura financeira da minha família. Foi como operar um paciente sem anestesia. Doía em mim, mas era necessário para salvar a vida. Cancelei as senhas de acesso aos sistemas da empresa, bloqueei as contas conjuntas e transferi os fundos de liquidez diária para uma conta offshore que só a minha biometria acessava. Quando terminei, a cidade lá fora já estava escura, iluminada apenas pelas luzes vermelhas dos carros na avenida. Está feito, disse Pacheco, fechando o notebook com um suspiro pesado. Amanhã, quando os bancos abrirem, o sistema vai rejeitar qualquer tentativa de compra. O mundo deles vai colapsar. Não, Pacheco. O mundo de fantasia vai colapsar. O mundo real vai começar. Voltei para casa. Tomei um banho quente, vesti meu pijama de flanela e preparei um chá de camomila. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para o telefone fixo, esperando. Eu sabia a rotina. Segunda-feira é o dia do almoço das amigas da Lívia. Ela sempre vai ao Le Jardin, aquele restaurante francês caríssimo nos Jardins, onde uma salada custa R$ 200. Ela leva as amigas para fazer network e eu pago a conta. Dormi pouco naquela noite. Acordei na segunda-feira com a sensação de estar indo para a guerra. Vesti meu melhor terninho, passei um batom vermelho discreto e fui para o escritório. Era 12:30 quando meu celular pessoal tocou. Olhei no visor. Lívia, filha. DXI Tokar. O telefone parou. Tocou de novo imediatamente. Atendi, colocando no viva-voz para que o Pacheco, que estava comigo na sala, ouvisse. Alô? Disse com a voz calma. Mãe. O grito da Lívia quase estourou o alto-falante. Ao fundo, ouvia-se barulho de pratos e vozes abafadas. Ela estava sussurrando gritado, provavelmente escondida no banheiro do restaurante. Mãe, pelo amor de Deus, atende. Tem algum erro no banco? Bom dia, Lívia. Que erro? O cartão. O meu Black. O garçom passou 3 vezes e deu transação não autorizada. Mãe, eu estou com a Marcela, a esposa do deputado, e com a Patrícia. A conta deu R$ 3.000. Eu estou passando a maior vergonha da minha vida. Libera aí, liga pro gerente agora. Eu imaginei a cena. Lívia suando frio no vestido de seda, as amigas ricas olhando desconfiadas, o garçom segurando a maquininha com aquele olhar de pobre que quer dar calote. Não tem erro nenhum, Lívia, respondi, gelada. O cartão foi cancelado. Houve um silêncio do outro lado. Cancelado? Como assim? O cartão foi clonado? Não. Foi cortado. Pela titular. Eu. Você? A voz dela tremeu. Mãe, você tá louca? Eu estou no restaurante. Como eu vou pagar a conta? Você tem 43 anos, Lívia. Suponho que tem algum dinheiro na carteira. Ou talvez possa lavar os pratos. Dizem que o detergente do Le Jardin é de ótima qualidade. Não vai estragar tanto as suas unhas. Você está brincando,
Ela começou a chorar. Mãe, por favor. As meninas estão esperando. Não faz isso comigo. É vingança porque eu não comi o bolo ontem? Não é pelo bolo, Lívia. É pelo asilo. É pela peça de museu. Ouvi o som da respiração dela parar. Ela sabia. Mãe, eu posso explicar. Era brincadeira do Edu. Explique para o garçom. E Lívia, avise o seu marido que o leasing da BMW foi cancelado. A empresa de rastreamento já bloqueou a ignição. Se ele tentar ligar o carro para vir te buscar, não vai conseguir. Sugiro que você baixe o aplicativo do Uber e selecione a opção dinheiro, porque o cartão do aplicativo também não vai passar. Mãe. Desliguei. Olhei para o Pacheco. Ele estava boquiaberto. Você tem sangue frio, Alzira. Eu tenho sangue quente, Pacheco. Tão quente que ferveu. Passaram-se 2 horas. Tempo suficiente para Lívia ter que pedir dinheiro emprestado para as amigas ricas, o que deve ter sido a morte social dela, e pegar um táxi até o meu escritório. Às 15 horas, o Tião entrou na minha sala. Dona Alzira, eles estão aqui. A dona Lívia e o seu Eduardo. Estão bem alterados. Mande entrar, Tião. E fique na porta. A porta se abriu. Lívia entrou parecendo uma louca. O rímel estava borrado, o cabelo despenteado. Eduardo vinha atrás, com a camisa suada debaixo do braço, segurando a chave da BMW inútil na mão. Você acabou com a minha vida. Lívia gritou, avançando para a mesa. Você me humilhou na frente da sociedade inteira. A Marcela teve que pagar meu almoço. Eu nunca mais vou ser convidada para nada. Ótimo, respondi, sem me levantar. Assim você economiza. Eduardo tentou manter a postura, mas sua voz falhava. Dona Alzira, vamos conversar como adultos civilizados. Bloquear o carro? Isso é ilegal. Eu preciso do carro para trabalhar. Trabalhar? Ergui uma sobrancelha. Ah, as suas startups. Eduardo, eu verifiquei. A sua última empresa faliu há 2 anos. Você vive de girar o meu dinheiro. Joguei uma pasta grossa de plástico azul em cima da mesa. O barulho foi seco. O que é isso? Perguntou Eduardo. A solução dos problemas de vocês. Lívia olhou para a pasta com desconfiança. Você vai devolver os cartões? Melhor. Eu vou dar a vocês algo que ninguém pode tirar. Dignidade. Abri a pasta. Dentro, não havia cartões de crédito. Havia 2 conjuntos de roupas dobradas. Mas não eram roupas comuns. Eram uniformes. Calças de brim pesado, cor caqui, camisas de manga longa de tecido grosso com proteção UV, e 2 pares de botas de couro bruto, daquelas com biqueira de aço. No bolso da camisa, estava bordado o logo da fazenda, Café Santa Fé. O que é isso? Lívia pegou a camisa com a ponta dos dedos, com nojo, como se estivesse suja de esterco. A safra do café começa na semana que vem, anunciei, cruzando os braços. Estamos com falta de mão de obra para colheita manual nos talhões da serra, onde a colheitadeira mecânica não entra. É trabalho duro. Sol, subida, peso. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou ela, histérica. Tudo. Vocês estão desempregados e sem teto, já que a notificação de despejo do apartamento deve chegar amanhã. Mas eu sou uma mãe generosa. Estou oferecendo emprego. Você quer que a gente corra café? Eduardo riu, uma risada beirando a insanidade. Eu sou um executivo. Eu tenho MBA. Você tem dívidas, Eduardo. E um MBA que não serve para plantar batata. O salário é o da categoria, R$ 2.500, mais cesta básica e moradia na colônia da fazenda. Casa de 3 cômodos, alvenaria,
Água de poço. Não tem ar-condicionado, mas é fresca à noite. Lívia jogou a roupa no chão. Eu nunca vou vestir isso. Eu prefiro morrer. Eu sou Lívia Valadão. Você é Lívia Valadão, a ex-herdeira falida. Levantei-me e apoiei as mãos na mesa, encarando-a. A escolha é de vocês. Vocês têm 5 minutos para assinar o contrato de trabalho rural e garantir o teto e a comida dos meus netos, ou podem sair por aquela porta e tentar a sorte na Faria Lima sem o meu sobrenome, sem o meu dinheiro. Ah, e levem os uniformes. Se mudarem de ideia, o ônibus da fazenda sai da rodoviária na sexta-feira às 6 da manhã. Não se atrasem. O ônibus não espera. O silêncio na sala era cortante. Lívia olhava para as botas no chão. Eduardo olhava para a janela, vendo o império de concreto que ele achava que dominava, mas que agora o cuspia para fora. 5 minutos, repeti, olhando para o meu relógio de pulso. O tempo da peça de museu está passando. E o de vocês acabou. O escritório na Avenida Paulista estava em um silêncio sepulcral. O ar-condicionado zumbia baixo, mas Lívia e Eduardo suavam como se estivessem numa sauna. O relógio na parede marcou o fim dos 5 minutos que eu havia dado a eles. O tempo acabou, anunciei, fechando a pasta na minha frente com um estalo seco. Tião, por favor, acompanhe os convidados até a saída. Eduardo olhou para a porta, depois para mim, e finalmente para a caneta Bic azul em cima da mesa. Ele estava encurralado. Eu sabia, por meio do Pacheco, que ele devia dinheiro a agiotas perigosos para cobrir as apostas erradas em criptomoedas. Sem a minha proteção, sem o sobrenome Valadão blindando, ele seria comido vivo em São Paulo antes do fim da semana. Espera! Ele gritou, a voz falhando, as mãos trêmulas. A gente assina. Lívia virou-se para ele com ódio nos olhos, o rímel borrado escorrendo pela bochecha. Você não pode estar falando sério, Edu. Você vai se sujeitar a isso? Nós somos a elite. Nós somos falidos, Lívia. Ele explodiu, o rosto vermelho de vergonha e pânico. O leasing levou o carro. O porteiro me avisou que a ordem de despejo já chegou e o oficial de justiça está lá embaixo. Nós não temos para onde ir. Você quer dormir na rua com o Caio e a Pietra? Lívia começou a chorar. Um choro feio, soluçado, de criança que quebrou o brinquedo favorito. Mas pegou a caneta. Eu te odeio, ela sussurrou para mim enquanto assinava o contrato de trabalho rural, rasgando o papel com a força da caneta. Eu nunca vou te perdoar por isso. O perdão exige humildade, minha filha. Você ainda não tem nenhum dos dois. Peguei o contrato assinado e verifiquei as rubricas com calma. Estejam na rodoviária do Tietê, plataforma 4, sexta-feira às 6 da manhã. Ônibus da aviação Santa Cruz, linha especial para Guaxupé. E não se atrasem. O ônibus não espera ninguém. Eles saíram da sala carregando os uniformes de brim grosso como se fossem sacos de lixo contaminado. Eu não fui me despedir. Não queria ver o espetáculo. Mandei o Tião observar de longe e me relatar. Ele me ligou enquanto eu tomava meu café da manhã na varanda da fazenda, já em Minas Gerais. Dona Alzira, a senhora precisava ver, disse Tião pelo telefone, a voz abafada tentando segurar o riso. Eles chegaram com 4 malas gigantes de rodinha, daquelas rígidas de aeroporto internacional. A dona Lívia está de óculos escuros gigantes e chapéu de aba larga dentro da rodoviária, parecendo artista de novela fugindo de paparazzi. O povo na fila do ônibus está tudo olhando e cochichando. E as crianças? Perguntei, sentindo um aperto no peito. O Caio e a Pietra estão quietos. Parecem em choque. O Caio tentou usar o celular, mas acho que a bateria acabou e ele não tem onde carregar. Eles estão sentados em cima das malas. Deixe-os embarcar, Tião. E avise o motorista, sem regalias.
Eles sentam onde tiver lugar marcado na passagem. Nada de pedir para ir na frente. A viagem de São Paulo até o sul de Minas leva umas 4 horas de carro. Mas no ônibus de transporte de trabalhadores, que para em cada cidadezinha para pegar gente, leva 6. 6 horas de estrada, calor e realidade. Quando o ônibus cruzou o portão da fazenda Santa Fé, o sol do meio-dia castigava a terra vermelha. Eu estava na varanda da Casa Grande, uma construção colonial de 1920 que impunha respeito, observando com meus binóculos. O ônibus não parou na sede, onde tem ar-condicionado e piscina. Ele seguiu direto pela estrada de terra batida para a Colônia 3, a área onde ficam as casas dos trabalhadores temporários da safra. A colônia não é uma favela, longe disso. São casas dignas, de alvenaria, caiadas de branco, com telhado de barro. Tem água encanada, luz elétrica e fossa séptica. É muito mais do que a maioria dos brasileiros tem. Mas para quem vivia numa cobertura de 400 metros quadrados com piso aquecido no banheiro, aquilo devia parecer uma masmorra medieval. Vi quando eles desceram. A poeira vermelha subiu, sujando os tênis brancos de grife que eles teimosamente usavam. O encarregado da colônia, o seu Zé Braço de Ferro, estava esperando com a prancheta na mão. Zé é um homem de poucas palavras e muita força, que trabalha comigo há 40 anos. Ele não sabe quem é Kim Kardashian, e não dá a mínima para quantos seguidores a Lívia tem. Lívia tentou puxar a mala de rodinhas importada na terra batida e irregular. As rodinhas travaram na primeira pedra. Ela puxou com força. A alça de plástico chique quebrou. Vi ela chutar a mala e gritar algo que o vento levou antes de chegar aos meus ouvidos. Bem-vindos à roça, murmurei, tomando um gole do meu café gelado. Aqui o chão não é liso. O sino da fazenda toca às 5 da manhã. Um som metálico que reverbera pelo vale. Eu acordei antes, como sempre. Vesti minha bota, minha calça jeans e fui para o curral ver a ordenha. Depois, peguei minha picape e fui até o talhão 4, o mais íngreme da fazenda. É lá que fica o melhor café, o bourbon amarelo, que precisa ser colhido à mão, grão por grão, para não estragar a cereja. Eles estavam lá. Ou quase. O grupo de 30 apanhadores já estava posicionado nas linhas de cafeeiros, trabalhando em silêncio e ritmo. Todos vestindo uniforme caque, chapéus de palha e luvas de proteção. Lívia e Eduardo chegaram com 15 minutos de atraso. Lívia tinha customizado o uniforme. Cortou a gola da camisa para fazer um decote em V profundo e amarrou a barra na cintura, deixando a barriga de fora. Estava maquiada, com base e rímel. Eduardo usava o chapéu de palha virado para trás, como se fosse um boné de rapper, e óculos espelhados. Seu Zé Braço de Ferro interceptou os dois antes que entrassem na linha. Tá atrasado, casal. O ponto bate às 6 horas. Já são 6h15. Vai ser descontado. A gente não conseguiu dormir, reclamou Eduardo, a voz pastosa. O colchão é duro, parece uma pedra, e tem um galo maldito cantando desde as 3 da manhã na janela. Isso é desumano. Desumano é fome, respondeu Zé, seco, sem tirar os olhos da prancheta. E a dona Lívia? Pode voltar lá na casa e trocar de camisa. O quê? Por quê? Ela se indignou, colocando a mão na cintura. Eu estou de uniforme. Só dei um toque de estilo. O sol aqui não perdoa estilo, fia. E os insetos também não. Com esse pescoço e essa barriga de fora, em meia hora você vai estar parecendo um camarão frito e cheia de picada de marimbondo e mutuca. Põe a camisa fechada e o lenço no pescoço. É norma de segurança do trabalho. Se fiscalização bater, a multa é minha. Lívia bufou, bateu o pé, olhou para o Eduardo esperando defesa, mas ele estava ocupado demais tentando tirar um espinho da calça. Ela teve que obedecer. Voltou para casa, que ficava a 500 metros de subida íngreme,
e retornou meia hora depois, emburrada, suada, com a camisa abotoada até o pescoço. O trabalho começou. Colher café não é romântico como nas propagandas de TV. É repetitivo, pesado, sujo e exige técnica. Você estende o pano no chão, a arruação, segura o galho e faz a derriça, puxando os grãos para cair na peneira. Depois tem que peneirar para tirar as folhas e gravetos, e jogar o café limpo no saco de 60 quilos. Fiquei observando de longe, estacionada no alto do morro, dentro da minha picape com ar-condicionado desligado e vidros abertos para ouvir. Nos primeiros 30 minutos, eles conversavam. Eduardo ria, fazia alguma piada sobre crossfit rural. Com 1 hora de sol na cabeça e os braços levantados, o riso acabou. Com 2 horas, Lívia jogou a luva no chão e sentou na terra vermelha. Não dá. Minha unha de gel quebrou. Eu estou desidratando. Edu, faz alguma coisa. Eu vou desmaiar. Eduardo, que tentava encher a peneira sem sucesso e parecia uma barata tonta, olhou para ela com desespero. O que você quer que eu faça, Lívia? Eu não tenho sinal de celular aqui para chamar um Uber ou o resgate. Liga para minha mãe. Diz que a gente aceita qualquer acordo, diz que a gente pede desculpas de joelhos. Eu não aguento mais. Ela não vai atender. Você conhece a dona Alzira. Nesse momento, eu liguei o motor da picape e desci a estradinha de terra devagar, parando bem ao lado da linha deles. Apoera Biksu. Baixei o vidro elétrico. Eles me olharam como náufragos vendo um transatlântico. Mãe! Lívia tentou levantar, mas as pernas falharam e ela caiu sentada de novo. Mãe, pelo amor de Deus, tira a gente daqui. Isso é escravidão. E eu te denuncio. Escravidão é trabalho forçado sem remuneração e sem liberdade de ir e vir, respondi com a voz calma de professora. Vocês assinaram um contrato CLT ontem, estão recebendo salário, EPIs e têm horário de almoço. A porta da fazenda está aberta se quiserem ir embora a pé. Isso se chama emprego. Minhas mãos estão sangrando. Eduardo mostrou as palmas das mãos, vermelhas e com bolhas estouradas. Mãos finas de quem nunca pegou nada mais pesado que um tablet. Vai calejando, Eduardo. O corpo humano é adaptável. O calo é a proteção da pele contra o atrito. Em 1 semana para de doer. Olhei para a peneira deles. Estava ridícula. Vocês escolheram. O quê? 2 litros em 3 horas? A meta diária por pessoa é de 10 medidas, balaios. Se não baterem a meta mínima, não tem o bônus de produção. E sem o bônus, só com o salário base, o dinheiro da feira de sábado vai ser curto. Onde estão as crianças? Perguntou Lívia, chorosa, mudando o foco. O que você fez com meus filhos? Caio e Pietra estão na escola da vila. Foram no ônibus escolar municipal amarelo, às 6 da manhã, junto com os filhos dos outros colonos. Ônibus municipal? Sem cinto de segurança? Levia Gretu. O diretor me ligou agora há pouco. Disse que o Caio reclamou que não podia usar o celular na sala, mas que no recreio já fez amizade com o filho do tratorista, que joga futebol muito bem. E a Pietra está na aula de artes aprendendo cerâmica. Eles estão se adaptando melhor que vocês. Criança não tem preconceito, Lívia. Adulto que ensina. Engatei a primeira marcha. O almoço é servido às 11 horas na cozinha comunitária. Hoje é arroz, feijão, angu e frango com quiabo. Comam tudo. Vão precisar de energia para a tarde. O sol das 2 é pior. Saí com o carro, deixando-os na nuvem de poeira. Pelo retrovisor, vi Eduardo levantar a peneira e jogá-la no chão com raiva. Mas depois de um grito do seu Zé, ei, ferramenta custa dinheiro. Se quebrar, desconta. Ele a pegou de volta, manso, e continuou a trabalhar.
A primeira semana foi um calvário para eles e um teste de nervos para mim. Eu queria ir lá e ajudar? Queria. Mas eu me segurei. Lívia teve uma insolação na terça-feira porque se recusou a usar o chapéu feio. Passou a noite com febre, cuidada pela dona Cida, a esposa do caseiro, que fez compressas de vinagre e lhe deu chá de boldo. A senhora é teimosa igual a sua mãe, disse dona Cida enquanto passava pomada nas costas queimadas de Lívia. Não me compare com aquela bruxa, resmungou Lívia, deitada de bruços na cama simples da colônia. Braxa! Dona Cida riu, balançando a cabeça. Dona Alzira salvou a vida do meu marido quando ele teve câncer. Pagou todo o tratamento particular em São Paulo, sem descontar um centavo do salário dele. Ela salvou a escola da vila quando o teto caiu na chuva. A senhora tem a sorte de ter uma mãe que ensina, em vez de uma que passa a mão na cabeça e deixa o filho cair no precipício. Eduardo, por sua vez, tentou o jeitinho brasileiro. Na quinta-feira, tentou subornar o apontador, o rapaz que anota a produção de cada trabalhador, com o relógio Patek Philippe que eu tinha dado a ele no aniversário, e que ele tinha escondido no bolso. Tiaguinho, chega aí, cochichou Eduardo atrás do caminhão. Te dou esse relógio. É suíço, vale R$ 200.000. É seu. Só anota aí que eu e a Lívia colhemos 20 medidas hoje. O apontador, um rapaz honesto de 20 anos, olhou para o relógio e depois para a cara suja e desesperada do Eduardo. O que eu vou fazer com um relógio desse aqui no meio do mato, doutor? Se eu aparecer com isso, vão achar que eu roubei. E outra, se a dona Alzira descobre que eu menti na planilha, ela me manda embora por justa causa. E eu tenho família para sustentar. Guarda seu relógio e enche o saco. Dinheiro a gente ganha suando, não enganando. Na sexta-feira à noite, chegou o momento da verdade. Dia do pagamento semanal. Na roça, durante a safra, pagamos por semana para ajudar o fluxo dos trabalhadores temporários. Eles foram para a fila do escritório da fazenda. Estavam irreconhecíveis. Sujos de terra vermelha que impregna na pele, queimados de sol, emagrecidos. Lívia tinha cortado as unhas rentes porque não conseguia trabalhar com elas compridas. Eduardo tinha uma barba por fazer e os olhos fundos de cansaço. Quando chegou a vez deles, o tesoureiro, seu Mauro, entregou o envelope pardo com o dinheiro vivo. Lívia abriu o envelope com as mãos calejadas. Contou as notas. Só isso? Ela perguntou, a voz fraca, quase sumindo. R$ 350? É o proporcional da produção, dona Lívia, explicou seu Mauro, sem dó. Vocês colheram muito pouco. Ficaram muito tempo parados reclamando. E teve o desconto da botina que o seu Eduardo deixou cair no rio quando foi lavar o rosto. Lívia olhou para aquelas notas sujas. R$ 350. Era o que ela pagava numa escova e hidratação no salão do Itaim. Era menos do que ela dava de gorjeta num jantar. Agora, era o dinheiro para comprar comida para a semana toda, sabão em pó para lavar os uniformes e remédio para a dor nas costas que a matava. Ela saiu do escritório e sentou na calçada de cimento, ao lado de Eduardo. O sol estava se pondo, pintando o céu de roxo. O que a gente vai fazer, Edu? Ela perguntou, sem chorar. As lágrimas de manhã tinham secado com o sol. Isso não dá para nada. A gente vai ter que escolher, disse ele, olhando para o dinheiro com respeito que nunca teve por milhão nenhum. Ou compra carne de primeira, ou compra analgésico e ovos. Os dois não dá. Nesse momento, Caio e Pietra chegaram correndo da vila. Estavam sujos de terra, com os joelhos ralados, mas riam. Pietra segurava um saco de chup-chup, geladinho, de fruta roxa, a boca toda manchada. Mãe! Pai! Gritou Caio, animado. O filho do Tião me ensinou a soltar pipa no morro. É muito louco, a pipa sobe muito alto. E a gente comeu goiaba direto do pé.
sem lavar. Vocês estão imundos, disse Lívia, instintivamente, mas sem a força da reprovação de antes. E vocês fedem a suor, retrucou Pietra, rindo e abraçando a mãe suja. A vovó mandou recado pelo Tião. Disse que a gente pode jantar na casa grande hoje se vocês deixarem. Vai ter lasanha. Mas só os netos. Lívia e Eduardo trocaram um olhar profundo. O orgulho gritou: não aceitem esmola. Não deixem eles irem. O estômago e o amor pelos filhos gritaram: lasanha. Comida de verdade. Podem ir, disse Eduardo, a voz embargada, passando a mão na cabeça do filho. Comam bem. Tragam pedaço eder. Não pode trazer, pai. A avó disse que é para comer lá, disse Caio, inocente. Quando os filhos saíram correndo em direção à casa da avó, Eduardo encostou a cabeça no muro caiado e fechou os olhos. Ela ganhou, Lívia. Ela quebrou a gente. Em 5 dias, ela nos transformou em nada. Lívia olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez em 43 anos, ela viu as mãos da mãe nas suas próprias mãos. As mesmas veias, a mesma estrutura. Ela não quebrou a gente, Edu, murmurou Lívia, com uma estranha e dolorosa lucidez nascendo no meio da sujeira. Ela está mostrando que a gente nunca foi inteiro. A gente era oco. Cheio devant tua esposa. Ela se levantou, limpando a poeira da calça com um tapa forte. Levanta. Vamos no mercadinho da vila antes que feche. Vamos comprar cartela de ovos, arroz, feijão e aquele relaxante muscular barato. Amanhã é sábado, dia de colheita dobrada. E eu não vou deixar o Tiaguinho rir da minha peneira vazia outra vez. Eu vou encher aquele maldito saco de café nem que meus dedos caiam. Eu assisti a tudo da janela do meu escritório na casa grande, com as luzes apagadas. Sorri no escuro. A semente tinha sido plantada na terra dura e seca. Agora, restava saber se ela germinaria ou morreria na primeira geada. Mas uma coisa era certa: a Lívia Sociolite tinha morrido na rodoviária. A mulher que estava nascendo ali, contando moedas para comprar ovos e analgésico, tinha potencial para ser uma Valadão de verdade. 3 meses se passaram. Quem conhece o café sabe que o tempo na roça não é medido em horas, mas em ciclos. A florada, o chumbinho, a granação, a maturação. E para Lívia e Eduardo, o tempo foi medido em bolhas que estouraram e viraram calos, em dores musculares que viraram resistência, e em noites de sono profundo, daquele que só quem trabalha fisicamente conhece. A colheita estava no auge. A Fazenda Santa Fé operava em capacidade máxima. Caminhões entravam e saíam. O terreiro de secagem parecia um mar de pérolas vermelhas e amarelas. Eu estava no escritório da sede, revisando os contratos de exportação para a Alemanha. Olhei pela janela e vi um trator passando. Quem dirigia não era o tratorista oficial. Era o Eduardo. Ele não usava mais o chapéu virado para trás. Usava corretamente, para proteger a nuca. A barba estava crescida, cheia, dando-lhe um ar mais sério. Ele aprendeu a operar o maquinário depois que o tratorista quebrou a perna. Em vez de reclamar, ele pediu o manual da máquina. Leu em inglês, coisa que ninguém ali sabia fazer, e descobriu uma regulagem que economizava 15% de diesel. O Tião, meu motorista, entrou na sala com um sorriso de canto. Dona Alzira, a senhora precisa ver a dona Lívia no terreiro. O que houve? Ela está brigando com alguém? Não, senhora. Ela está dando aula. Desci até o terreiro de secagem. O sol das 10 da manhã estava forte. Lívia estava lá, com o uniforme sujo de terra vermelha, o cabelo preso num rabo de cavalo prático, sem um pingo de maquiagem. A pele, antes pálida de escritório com ar-condicionado, agora tinha um bronzeado dourado e saudável. Ela estava cercada por 3 novos trabalhadores temporários que tinham acabado de chegar.
Prestem atenção, dizia ela, revirando os grãos com um rodo de madeira com uma destreza impressionante. Vocês têm que rodar o café a cada 40 minutos. Se deixar parado, fermenta. Se fermentar, vira rio. E café bebida rio a dona Alzira não exporta, ela vende pro mercado interno a preço de banana. E se o preço cai, o nosso bônus cai. Entenderam? O segredo é a homogeneidade. Fiquei escondida atrás de uma coluna, ouvindo. Dona Lívia, perguntou um rapaz novo. É verdade que a senhora era modelo em São Paulo? Lívia parou. Apoiou o peso no rodo. Por um segundo, achei que ela fosse dar um chilique. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, mostrando os dentes brancos que contrastavam com a poeira no rosto. Fui, Zezinho. Fui modelo e fui dondoca. Mas modelo só carrega roupa. Aqui, a gente carrega o sustento. Agora roda esse café que o sol não espera. Senti um nó na garganta. Não de tristeza, mas de orgulho. A raiz tinha pegado. Mas a vida, como o clima, é imprevisível. E a tempestade que testaria aquela nova raiz estava prestes a chegar, vinda do céu. Era uma sexta-feira. Eu estava esperando um grupo de compradores de uma cooperativa italiana. Preparei um almoço na sede, leitoa pururuca, feijão tropeiro, couve da horta. Tudo simples, mas farto. Lívia e Eduardo foram liberados do campo mais cedo para ajudar na organização, já que eles falavam inglês e podiam ajudar na tradução se necessário. Mas a regra era clara, eles eram funcionários. Nada de sentar na cabeceira. Por volta do meio-dia, ouvimos o barulho inconfundível de hélices. Um helicóptero preto, reluzente, apareceu no horizonte e começou a baixar no gramado em frente à casa grande. Não eram os italianos. Els viriam de fam. Eu saí na varanda, ajeitando meus óculos. Lívia veio logo atrás, secando as mãos no avental. O helicóptero pousou levantando poeira. A porta se abriu. De lá, desceu uma mulher loira, com botas de salto alto impraticáveis para a terra, e um homem de terno de linho claro. Lívia Congela. Marcela? Ela sussurrou. Era Marcella. A amiga do restaurante. A que pagou a conta quando o cartão foi recusado. E junto com ela, Beto, um colunista social fofoqueiro de São Paulo. Eles caminharam em direção à varanda como se estivessem num desfile de moda safari. Alzira, querida. Grita Marcella, ignorando a poeira. Decidimos fazer uma surpresa. O Edu tinha comentado sobre o projeto do Boutique Hotel na fazenda e como eu estava indo para Angra, pedi para o piloto desviar para conhecermos. Beto já estava com o celular na mão, filmando tudo. Gente, olha esse cenário rústico. Muito roots. Cadê os anfitriões dessa utopia rural? Lívia deu um passo para trás, tentando se esconder atrás de uma pilastra. Ela estava de uniforme. Botas sujas. Cabelo preso. Sem maquiagem. A vergonha do passado colidiu com a realidade do presente. Mas eu não dei chance para a fuga. Lívia! Chamei, com voz de comando. Temos visitas. Traga água de cocô fresca para a dona Marcela. Marcela parou e olhou. Ela demorou uns 3 segundos para reconhecer a mulher bronzeada e vestida de peão. Lívia? Marcela tirou os óculos escuros de grife. Meu Deus! O que aconteceu com você? É alguma festa fantasia? Um reality show de sobrevivência? Beto aproximou o celular, rindo. Babado forte. A sociolite Lívia Valadão brincando de A Fazenda. Olha a bota dela, gente. É lama de verdade. Eduardo apareceu na porta da cozinha. Ele também estava de uniforme, segurando uma bandeja. Edu. Marcela colocou a mão na boca, num gesto teatral de horror.
Você está rústico. Olá, Marcela. Olá, Beto, disse Eduardo, seco. Entrem, convidei, com meu sorriso de predadora. O almoço está servido. Lívia e Eduardo estavam justamente nos ajudando. Eles trabalham aqui agora. Trabalham? Beto riu. Como assim? Gerenciando, né? Não. Colhendo, respondi. No sol. Das 6 às 6. O almoço foi a cena mais tensa que aquela sala de jantar já presenciou. Marcela e Beto sentaram-se, constrangidos, mas curiosos como abutres. Eu sentei na cabeceira. Lívia e Eduardo permaneceram de pé, servindo. Eu poderia ter mandado eles sentarem. Mas aquele era o teste final. O teste do ego. Então é verdade. Marcela bebericou suco, olhando para Lívia com um misto de pena e nojo. Vocês faliram mesmo. Eu ouvi os boatos no clube, mas achei que fosse exagero. A Lívia servindo mesa. Quem diria? E as unhas, amiga? Provocou Beto. Acabou a nail art. Lívia segurava a travessa de leitoa. As mãos dela tremiam levemente. Eu vi o Eduardo fechar o punho. A gente está passando por uma reestruturação, tentou Eduardo, a voz falhando. Reestructuration. Marcela riu, cruel. Edu, você está servindo comida. Isso é fundo do poço. Mas sabe, eu até admiro. Tem um certo charme. Exótico. Talvez eu possa contratar vocês para o meu próximo jantar temático. Garçons falidos, o que acham? Seria um sucesso no Instagram. Beto Gargle. Genial. #SuperAKO. Foi nesse momento que o barulho de vidro quebrando cortou a risada. Lívia tinha soltado a travessa de leitoa na mesa com força. Não quebrou a travessa, mas o barulho foi alto. Ela apoiou as duas mãos na mesa, bem na frente da Marcela. As mãos calejadas, com cicatrizes de corte de folha de café, contrastavam com a toalha de linho branco. Você quer saber sobre as minhas unhas, Marcela? A voz da Lívia saiu baixa, mas firme. Uma voz que eu não conhecia. Uma voz que vinha do diafragma, não da garganta. Lívia, calma, começou Eduardo. Não, Edu. Deixa. Ela olhou nos olhos da amiga. Essas unhas quebraram colhendo o café que você bebe na sua xícara de porcelana toda manhã. Essas mãos estão grossas porque carregaram sacos de 60 quilos para que dondocas como você possam brincar de experiência rural. Nossa, que agressividade, murmurou Marcela, recuando. Não é agressividade. É realidade. Lívia ergueu o queixo. Você chamou isso de fundo do poço? O chamou de chão. E sabe qual é a diferença? No chão a gente fica em pé. No poço de futilidade onde vocês vivem, vocês só flutuam na merda. Lívia, repreendo Beto. Que baixaria. Baixaria é vir na casa dos outros para zombar de quem trabalha. Lívia tirou o avental e jogou em cima da cadeira vazia. O almoço está servido. Se quiserem água, a jarra está ali. Eu tenho um terreiro de café para virar, porque se der chuva, a gente perde a safra. E eu não vou perder meu bônus por causa da visita de parasitas. Ela se virou e saiu marchando pela porta da frente, em direção ao sol do meio-dia. A sala ficou em silêncio. Marcela estava pálida. Eu peguei minha taça de vinho e tomei um gole longo. A leitoa está ótima. Sirvam-se, disse eu, com um sorriso de orgulho que não cabia no rosto. Eduardo olhou para a porta por onde a esposa saiu, depois para os amigos. Com licença, disse ele. Minha mulher precisa de ajuda no terreiro. E sinceramente, eu prefiro o cheiro de esterco do que o perfume de vocês. Ele saiu correndo atrás dela. Marcela e Beto comeram pouco e foram embora rápido.
O helicóptero decolou antes mesmo da sobremesa. Eles se sentiram pequenos. Eram gigantes em São Paulo, mas aqui, diante da força da terra e da verdade, eram minúsculos. Mais tarde, fui até o terreiro. Lívia e Eduardo estavam lá, rindo. Não o riso histérico das festas. Um riso solto. Eduardo imitava a cara da Marcela com nojo da leitoa. Lívia gargalhava, jogando grãos de café nele. Você viu a cara dela quando eu falei da merda? Dizia Lívia. Foi épico. Você foi incrível, amor. Eduardo a abraçou e a beijou. Um beijo suado, sujo, real. Aproximei-me devagar. Parabéns pela performance, disse eu. Eles pararam e me olharam. Havia respeito no olhar, mas também havia desafio. Eles não me temiam mais como a dona do dinheiro. Eles me respeitavam como a dona do trabalho. E agora, eles também eram do trabalho. Mãe, disse Lívia, limpando o rosto. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a máquina de beneficiamento. Eduardo tomou a frente. Eu estava analisando o fluxo de processamento. A máquina alemã, a mais nova, está desperdiçando 3% de grãos bons junto com a palha. Eu calibrei os sensores ópticos ontem à noite. Li o manual técnico. Se a gente ajustar o software, recuperamos esses 3%. Numa safra de 50 mil sacas, isso dá R$1,5 milhão de reais. Completei o cálculo mentalmente, impressionada. Exato, disse Eduardo. Eu posso fazer esse ajuste. Mas preciso da senha de administrador do sistema. Aquela que a senhora bloqueou. Olhei para ele. Olhei para Lívia. Há 3 meses, eles queriam a senha para roubar. Hoje, queriam a senha para produzir. A senha é o dia do aniversário do seu pai, Lívia. Ao contrário. Lívia Sorio. Eu sei. 1508. Façam o ajuste. Se funcionar, 10% do valor recuperado vai para a conta de vocês. Como bônus da performance. Os olhos de Eduardo brilharam. Não com ganância, mas com ambição. A ambição boa, de quem quer construir. Vamos lá, Lívia. Temos trabalho a fazer. Eles correram para o galpão de máquinas. Fiquei ali, sentindo o cheiro de café secando ao sol. O cheiro mais gostoso do mundo. Naquela noite, fui jantar na casa deles, na colônia. A casa tinha mudado. Lívia tinha pintado as paredes de amarelo com cal misturada com terra, uma técnica antiga. Tinha flores colhidas no mato num vidro de maionese em cima da mesa. Começo frango ensopado. Vó, disse Caio, servindo meu prato. O pai disse que se a gente bater a meta da safra, ele vai me ensinar a dirigir o trator. É verdade? Perguntei a Eduardo. É. O menino tem jeito para máquina. Melhor ele aprender a dirigir trator e dar valor ao diesel do que ficar jogando videogame o dia todo. Olhei para aquela família. Eles ainda moravam numa casa de 3 cômodos. Ainda vestiam roupas simples. Ainda acordavam às 5 da manhã. Mas a miséria tinha ido embora. A miséria moral. Dona Alzira, disse Eduardo, sério. O contrato de aluguel do apartamento em São Paulo, sim? A gente não vai voltar. Não, não. A gente conversou. Aquela vida era vazia. Aqui a gente cansa, a gente briga com mosquito, a gente sua. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente dorme. E a gente vê o resultado do que faz. Lívia segurou a mão dele. A gente quer propor um negócio, mãe. Queremos ficar. Eu quero assumir a gestão comercial da venda direta. Acho que posso usar minhas redes sociais para algo útil, finalmente. Vender a história do café, não a minha imagem. E o Edu quer modernizar o beneficiamento.
E em troca? Perguntei. Em troca, a gente quer ser sócio. Minoritário. Começando do baixo. Comprando as cotas com o nosso trabalho. Sorri. Proposta aceita. Mas com uma condição. Qual? Domingo que vem é meu aniversário. Eu quero uma festa. Mas nada de buffet chique. Eu quero um churrasco aqui, no terreiro da colônia. Com música sertaneja e os funcionários convidados. E vocês dois? Vocês assam a carne. Lívia riu. Pode deixar, Dona Alzira. A senhora vai comer a melhor picanha da sua vida. E paga com o nosso dinheiro. Levantei meu copo de vidro, daqueles de requeijão, com suco de laranja. Um brinde, disse eu. A quê? Perguntou Caio. A safra, respondi. A melhor safra que essa fazenda já produziu. A safra da vergonha na cara. Eles riram. E pela primeira vez em anos, senti que não estava mais sozinha na cabeceira da mesa. Passaram-se 5 anos. Para um cafezal, esse é o tempo de uma muda virar uma árvore adulta e atingir sua plena produtividade. Para uma família, é o tempo de cicatrizar feridas que pareciam mortais. Estou com 77 anos agora. Meus passos estão mais lentos, e a bengala de madeira de jacarandá, que antes era um acessório de estilo, virou uma necessidade para o meu joelho esquerdo. Mas minha visão continua de águia. E o que vejo da varanda da casa grande me faz sorrir todas as manhãs. A Fazenda Santa Fé não é mais a mesma. Ela dobrou de tamanho. Mas não foi com dinheiro de banco. Foi com lucro reinvestido. Onde antes havia apenas o terreiro de secagem, hoje existe uma torrefação própria e uma boutique de experiências. Turistas vêm de São Paulo e até da Europa para fazer o tour do café, guiados por ninguém menos que Lívia Valadão. Desci a rampa de acesso, que o Eduardo mandou construir para mim, e fui até o novo escritório envidraçado que fica ao lado da torrefação. Lá dentro, o ar-condicionado estava ligado, mas o ambiente era quente de atividade. Eduardo estava numa videochamada com compradores do Japão. Ele falava inglês fluentemente, mas não o inglês Faria Limer cheio de gírias vazias de 5 anos atrás. Era um inglês técnico, preciso. The humidity level is controlled at 11%. We don't ship anything above that. My team checked personally. O nível de umidade é controlado em 11%. Não embarcamos nada acima disso. Minha equipe checou pessoalmente. Minha equipe. Ele não dizia mais meus subalternos. Ele conhecia o nome de cada um dos 150 funcionários. E quando um trator quebrava, ele não chamava o mecânico. Ele ia lá e sujava a mão de graxa para entender o problema primeiro. Lívia estava na sala ao lado, aprovando a nova embalagem da linha Reserva da Matriarca, uma edição especial em minha homenagem. Ela vestia uma camisa de linho branca e calça de alfaiataria. Elegante, mas funcional. As unhas estavam feitas, curtas e pintadas de um nude discreto. Nada daquelas garras de gavião de antigamente. Mãe! Ela me viu e desligou o telefone. O carro já está pronto. O Tião já colocou as malas. O prêmio começa às 20 horas. Não podemos atrasar. Hoje era uma noite especial. A Valadão Export receberia o prêmio de melhor produtor de café sustentável do Brasil, em uma cerimônia de gala no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O mesmo clube onde, anos atrás, Lívia gastava meu dinheiro em jantares beneficentes para aparecer em colunas sociais. Hoje, ela ia lá para receber um troféu pelo seu trabalho. Eu já estou pronta, filha. Só fui pegar meu amuleto. Mostrei a ela o broche de ouro em forma de grão de café que o pai dela me deu quando compramos a primeira terra. Ficou lindo no vestido azul, mãe. Ela ajeitou minha gola. Você vai ser a rainha da festa. A rainha aposentada, corrigi. Quem vai subir no palco para discursar é a CEO.
Você. Lívia engoliu em seco. Eu ainda fico nervosa, mãe. Vai ter muita gente lá. Aquele povo. O povo de antes. E daí? O povo de antes tem dívidas e aparência. Você tem patrimônio e essência. Vamos. A viagem para São Paulo foi feita em 2 carros. Eu fui com o Tião no meu Corolla blindado. Lívia e Eduardo foram no carro deles. Uma picape Hilux do ano, comprada à vista, com o dinheiro do bônus da safra passada. Nada de BMW S ou Porsche de leasing para impressionar vizinho. Carro de trabalho, que serve para ir ao shopping e para entrar no barro. Chegamos ao Clube Monte Líbano. O valete, manobrista, correu para abrir a porta. Os flashes dos fotógrafos estouraram. Quando descemos, vi o burburinho. É a Alzira Valadão. E a filha, a Lívia. Dizem que elas deram a volta por cima. Volta por cima? Ouvi alguém sussurrar. Elas compraram a fazenda vizinha à vista. Elas são as donas do mercado agora. Entramos no salão dourado. O cheiro de perfume caro, o tilintar das taças de cristal, a música suave. Tudo igual a 5 anos atrás. Mas nós éramos diferentes. Caminhamos até a nossa mesa, a mesa principal, reservada aos premiados. No meio do caminho, uma voz conhecida chamou. Lívia? Menina, é você? Era Marcela. A mesma Marcela do helicóptero. A mesma que zombou das unhas da minha filha. Ela estava lá, vestida num Dolce & Gabbana apertado demais, segurando uma taça de vinho como se fosse um escudo. Mas algo estava errado. O rosto dela parecia cansado, apesar da maquiagem pesada. Lívia parou. Eduardo parou ao lado dela, segurando a mão da esposa com firmeza. Olá, Marcela. Quanto tempo, disse Lívia, educada, mas fria. Nossa, você está radiante. Marcela forçou um sorriso. Eu vi no Instagram da empresa. Vocês estão bombando, né? Eu adorei aquela linha de cafés aromatizados. Obrigada. É um sucesso de vendas mesmo. Então, Marcela baixou o tom de voz, olhando para os lados. Eu queria te perguntar uma coisa. O Beto. Lembra do Beto? Ele está organizando um evento de influenciadores e queria saber se a Valadão não quer patrocinar. Sabe como é? A gente pode fazer uns stories lá na fazenda. Aquela coisa rústica chique está super em alta. Lívia sorriu. Aquele mesmo sorriso que eu dei no aniversário do Eduardo, anos atrás. O sorriso de quem tem o poder. Marcela, a nossa verba de marketing já está fechada para este ano. Estamos investindo em certificações orgânicas e na construção da nova escola para os filhos dos funcionários. Não trabalhamos mais com permuta de imagem. Nosso foco é valor real. Entendo. Marcela ficou vermelha. Mas, sabe, se precisar de alguma consultoria. As coisas estão meio difíceis no mercado de eventos. O mercado de luxo deu uma caída. Lívia percebeu. A arrogância da Marcela tinha sumido porque o dinheiro dela tinha sumido. Lívia abriu a bolsa. Tirou um cartão de visitas. Simples, papel reciclado, com letras em relevo. Mande um projeto para o meu departamento comercial. Se tiver retorno sobre o investimento, ROI, comprovado, minha equipe analisa. Foi bom te ver, Marcela. Lívia virou as costas e seguiu para a mesa. Eu olhei para Marcela, que ficou parada com o cartão na mão, boquiaberta. O mundo dá voltas, querida, sussurrei ao passar por ela. E a gravidade costuma ser cruel com quem não tem raiz. A cerimônia começou. Quando o apresentador anunciou, o prêmio de destaque do ano vai para Valadão Export. O salão explodiu em aplausos. Lívia subiu ao palco. As luzes refletiam no vestido dela.
Ela pegou o microfone. As mãos não tremiam mais. Boa noite, começou ela. A voz ecoou firme. Há 5 anos, eu achava que sucesso era ter uma bolsa de marca e o nome na lista VIP dessa festa. Eu achava que o trabalho da minha mãe era coisa de gente antiga. Ela fez uma pausa. Olhou para mim na plateia. Eu estava errada. Uquebré. Fui ao fundo do poço. E lá no fundo, descobri que a única coisa que te tira de lá não é um contato no celular, nem um empréstimo bancário. É o suor. Houve um silêncio absoluto no salão. Ninguém esperava aquele discurso. Hoje, eu recebo esse prêmio não como herdeira, mas como trabalhadora rural. Minhas mãos têm calos. E eu tenho mais orgulho deles do que de qualquer diamante que já usei. Dedico esse prêmio à minha mãe, Alzira Valadão. A mulher que teve a coragem de me demitir de filha para me contratar como mulher. Mãe, obrigada por ter me ensinado que a colheita só vem depois do plantio. E que o plantio é duro. Ela ergueu o troféu. Todos se levantaram. Aplaudiram de pé. Vi a Marcela aplaudindo lá no fundo, com raiva e inveja, mas aplaudindo. Eduardo chorava ao meu lado, sem vergonha nenhuma. Caio e Pietra, agora jovens adultos, Caio cursando agronomia e Pietra, veterinária, assoviavam e gritavam: "Essa é minha mãe." Eu não chorei. Matriarcas não choram em público. Mas meu coração... meu coração estava transbordando como um rio na cheia. Voltamos para a fazenda na mesma noite. Eu não gosto de dormir em hotel de São Paulo. Gosto do silêncio do campo. Chegamos às 3 da manhã. Lívia e Eduardo foram para a casa deles, que agora não era mais na colônia. Eles tinham reformado a antiga casa de hóspedes perto da sede, mas mantinham a simplicidade. Eu fiquei na varanda da casa grande. Sentei na minha cadeira de balanço. O céu estava estrelado, aquele céu limpo de Minas Gerais. Peguei meu caderno de anotações, o mesmo onde planejei a demissão deles 5 anos atrás. Abri na última página. Escrevi: missão cumprida. A sucessão está garantida. O café vai continuar forte. A família vai continuar unida. Não pelo dinheiro, mas pelo respeito. Fechei o caderno. Olhei para o horizonte escuro, onde os cafezais dormiam esperando o sol. Lembrei-me daquele domingo fatídico, do som do cartão recusado, da humilhação. Foi o melhor investimento da minha vida. Custou lágrimas, custou noites sem dormir, custou a minha fama de bruxa. Mas o lucro estava dormindo na casa ao lado, acordando às 5 da manhã para trabalhar feliz. Fechei os olhos, sentindo a brisa fresca. Pode descansar, Alzira, disse para mim mesma. A safra está salva. E pela primeira vez em 77 anos, eu senti que podia realmente descansar. Não num asilo, como eles queriam, mas na minha varanda, como a rainha do meu próprio destino.